Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série Sombriossos, ou Shadow and Bone em inglês, que estreou hoje, dia 23 de abril, na Netflix. Eu já postei na quarta-feira um vídeo de crítica sem spoilers, porque eu tive a oportunidade de assistir aos episódios da série com antecedência. Então nesse vídeo aqui a gente vai conversar com spoilers sobre a primeira temporada, do começo ao fim. Tenho várias coisas para discutir com vocês. Antes da gente começar, vou dar só alguns avisos breves. O primeiro deles é que eu li os livros que fazem parte do Grishaverso, que foi o universo literário que inspirou a adaptação da Netflix. Sou uma grande fã, me tornei uma grande fã desses livros. Amo os livros, estava muito animada para ver essa história ganhando vida. Então, parte da minha perspectiva, em alguns momentos desse vídeo, vai ser de alguém que ama os livros. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei bolar um roteiro que funcionasse tanto para quem é fã dos livros, quanto para quem teve um primeiro contato com essa história com a série. O segundo aviso é que, normalmente, se essa série fosse semanal, eu teria feito vídeos semanais, individuais, sobre cada episódio. Como a série foi lançada por completo, eu pensei de dividir esse vídeo por episódio. Então eu vou falar devagarzinho sobre cada um dos episódios, tentando fazer isso de forma concisa e apontando as minhas impressões gerais sobre cada um dos episódios, porque eu sei que nem todo mundo que tá criando conteúdo e fazendo críticas com spoilers sobre essa série vai fazer dessa forma, e eu queria fazer alguma coisinha diferente. Então vamos lá. O primeiro episódio, ele serve como uma apresentação do universo em que essa história está inserida e dos personagens que fazem parte dela. Então eu acho que a gente tem uma boa contextualização do lugar onde essa história se passa, o país fictício Ravnica. A gente tem uma boa introdução sobre o conflito, sobre o problema que precisa de solução, que é a existência da Dobra das Sombras. A gente também tem uma breve contextualização sobre o elemento fantástico dessa série de fantasia, que são os Grishas, seres humanos com a habilidade de manipular matéria. E esse episódio como um todo, ele serve como uma introdução da Alina como protagonista da história que a gente está começando a descobrir, e também da situação e do acontecimento que desencadeia toda a narrativa, que é a descoberta de que ela tem poderes. Na verdade, ela tem o poder de conjurar o sol, de conjurar a luz, então ela pode ser a resposta de vários dos nossos problemas. E eu acho que a apresentação da personagem ela é bastante completa. A gente descobre um pouco sobre o passado dela, sobre a relação dela com o mal, sobre o fato dela ser meio ravicana e meio Shurhana. Ela tem metade da origem dela em Shurhan, que é um país inimigo a Ravnica, e a gente entende ali que ela sofre um pouco de preconceito por conta disso. E ao mesmo tempo, do outro lado da história, a gente tem Cass, Inej e Jesper, que eu vou me referir ao longo do vídeo como os Corvos, algumas vezes, se envolvendo numa missão. Inicialmente, a gente não sabe qual é essa missão, mas depois a gente descobre que as coisas estão todas conectadas. Na verdade, no meio do episódio tem um plot twist, onde a gente descobre que os Corvos estão 2 semanas à frente da Alina, do mal e do contexto que envolve esses dois personagens. Existe aí uma diferença na linha temporal. E a missão dos Corvos, então, como é revelado mais pra frente, é atravessar a Dobra das Sombras pra sequestrar a Alina, que é a possível conjuradora do Sol. Eu acho que esse episódio é um dos meus favoritos da série, um dos meus favoritos dos 8 episódios da série, da primeira temporada, porque eu acho que a apresentação é muito bem construída. Eu acho que a gente tem um primeiro episódio que constrói muito bem os dois lados, tanto o lado da Alina e do mal, quanto o lado dos Corvos, que são as duas principais perspectivas que a gente tem ao longo da temporada, e constrói muito bem essas coisas antes de juntar as duas coisas numa só. Então, pra mim, essa introdução ela é muito completa, porque a gente tem também uma introdução não só dos personagens, mas de todos os conflitos que vão guiar o restante da temporada. Eles fazem isso de maneira muito inicial, sem entrar muito em detalhes. E eu acho que isso funciona muito bem para um primeiro episódio, porque deixa a gente instigado para descobrir mais sobre todas essas coisas. O meu problema com os episódios seguintes é que a série acaba não entrando em vários detalhes que, na minha opinião, seriam importantes para a contextualização do universo. No segundo episódio, a partir do segundo episódio, na verdade, eu tenho a impressão de que falta uma explicação melhor, falta uma explicação mais aprofundada e mais didática sobre o universo, sobre o funcionamento dos poderes Grishas, o funcionamento das dinâmicas sociais que envolvem todos esses personagens.
Algumas dessas coisas estão ali, mas elas estão ali muito sutilmente, você tem que estar o tempo todo prestando atenção para entendê-las. Mas algumas outras coisas sequer estão ali. Eu acho que um exemplo disso é, de fato, as diferenciações de poderes grixas. A gente só vê os tipos de grixas sendo mencionados e nunca a série para explicar quais são as diferenças entre eles. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico essas diferenças. Se você não entendeu e quiser descobrir melhor, entender melhor, pode clicar nesse vídeo aqui que ele tá bem completo e bem rápido e direto ao ponto também. Então, no segundo episódio, a gente tem os corvos se preparando para a missão, tentando encontrar uma maneira de fazer essa missão de atravessar a Dobra das Sombras acontecer. E a gente tem também a Alina, conhecendo o General Kirigan, o Darkling, e é o primeiro contato que a gente tem com esse personagem, que é muito importante pro restante da série. E eu acho que essa é a cena mais icônica do episódio. O encontro dos dois, os dois se conhecendo, foi uma cena em que eu gritava de, pelo amor de Deus, o que é isso? Muito, muito fiel ao livro e muito representativa mesmo em relação a esses dois personagens. Depois disso, a Alina também é levada para Uzalta, que é a capital de Ravnica, e é onde fica a sede Grisha, né, dentro do pequeno palácio. Na minha opinião, no segundo episódio, a série acaba perdendo bastante tempo introduzindo várias questões, na narrativa dos corvos, dificultando a missão deles, e também perde um tempo introduzindo cenas do passado da Alina e do mal. E a impressão que eu tenho é que essas duas coisas giram um pouco em círculos. Muitas coisas acontecem que poderiam ter sido enxugadas para que esse episódio conseguisse otimizar um pouco melhor a narrativa e usar esse tempo extra para explicar coisas em relação ao universo que fazem falta para quem nunca teve um contato com essa história antes. E eu sinto mais ou menos a mesma coisa no terceiro episódio. O terceiro episódio, para mim, soa um pouco confuso em alguns momentos. E tem muitas coisas acontecendo. Na verdade, a gente tem 3 principais ângulos nesse momento da série. A gente tem a Alina se adaptando ao pequeno palácio, chegando lá e descobrindo como as coisas funcionam, né? Ela acabou de chegar lá. A gente tem os corvos tentando encontrar uma maneira de atravessar a dobra, e de fato no final eles atravessam a Dobra das Sombras. E a gente tem a introdução da Nina enquanto personagem, e logo em seguida, logo depois que ela é introduzida, ela também é sequestrada. Primeiro, eu acho que o tempo da Alina no Pequeno Palácio de adaptação deveria, de novo, ter sido um pouquinho mais explicativo. Aqui ela é apresentada ao rei, e a narrativa dos sonhos dela com o servo também começa a surgir. Mas, de novo, a dinâmica do funcionamento dos Grishas não é muito explicada. Por outro lado, a história que está acontecendo com os corvos, Inej, Cass e Jasper, também poderia ter sido um pouco resumida nesse momento, porque a série acaba apresentando muitas coisas ao mesmo tempo nos episódios 2, 3 e até no 4, na minha opinião. São 3 episódios que se perdem um pouco com a quantidade de informações. E aí eu quero focar também a nossa discussão na introdução da Nina. A Nina é uma personagem que eu amo muito dos livros, é uma das minhas favoritas, e pra mim, enquanto fã, foi muito gratificante ver ela aparecendo e a história dela sendo contada. Mas a introdução dela no terceiro episódio, da maneira que acontece, pra mim, me pareceu muito solta, sem contextualização. Ela aparece, no instante seguinte ela é sequestrada e não dá tempo da gente se conectar com essa personagem o suficiente pra entender a dor dela, pra torcer por ela. Na verdade, a explicação pra narrativa da Nina, ela é feita aos poucos ao longo da série, em momentos espalhados e em momentos muito rápidos. Se você não presta atenção nos detalhes, você não entende o que está acontecendo com ela aqui. Eu, Mariana, gostaria que a Nina tivesse sido introduzida desde o começo, talvez como parte do exército Grisha, ali no primeiro episódio, pra gente conhecer um pouquinho dela, uma ceninha ou outra, pra que no momento em que ela é sequestrada, a gente já tivesse apegado e a gente já tivesse entendido qual é dessa personagem. Demora pra gente conseguir, na série, entender qual é a dela. Quem já leu os livros não vai ter muito esse problema, mas quem tá tendo um contato inicial com a história não vai entender ao certo a importância dela para a história, a importância dela para as dinâmicas futuras da história, na verdade. Pra mim, esse é o episódio com a montagem mais confusa. Muitas coisas acontecem e eu acho que muitas coisas não são apresentadas de maneira clara. Eu também acho que a montagem acaba deixando a narrativa um pouco confusa no quarto episódio. Mas eu acho que a partir do final do quarto episódio, a série começa a encontrar o seu norte da maneira correta. Mas vamos falar primeiro do episódio 4. Ele é focado, eu entendo, em 2 coisas principais. Na busca do mal pelo servo de Morozova e nos corvos tentando encontrar uma maneira de entrar no pequeno palácio para sequestrar a Alina.
São essas duas coisas que estão em destaque aqui. Ela ainda tá se adaptando ao pequeno palácio e ela começa a desapegar do Mal porque ele não tá respondendo às cartas dela. Depois a gente descobre que essas cartas nunca chegaram até ele. E quando ela faz isso, quando ela começa a desapegar do seu passado e dessa conexão que ela tem com ele, ela abraça os seus poderes, ela começa a ter controle sobre os seus poderes. Nesse momento, ela também começa a estabelecer uma relação mais forte, uma conexão mais forte com o General Kirigan. E é nesse episódio que a gente tem a explicação da história do herege negro, né? Que foi ele quem criou a Dobra das Sombras. Nesse episódio a gente tem de leve também um pouquinho mais sobre a história da Nina com o Matthias. A gente começa a conhecer um pouquinho melhor os dois. Eles ainda estão no navio e eu acho que nesse momento o plot deles, o enredo deles, ainda está um pouco solto. Eu acho que a série precisou encontrar um jeito de inserir a história desses dois personagens muito mais porque os fãs dos livros queriam ver isso acontecendo. Na verdade, isso tinha que acontecer para que a história caminhasse no futuro, não há dúvidas disso. Mas acabou não conseguindo amarrar 100% essa história com a história real. Com a história maior, na verdade, né? Desculpa. Eu acho que sim, a série amarra uma coisa aqui, amarra uma coisa ali, mas não conecta de fato essa história da Nina e do Matthias como parte da narrativa. Só consegue fazer isso quando a série já tá no seu final. Então aqui eu ainda acho que as coisas estão um pouco soltas e a montagem, como eu disse no começo, quando eu comecei a falar sobre esse episódio, também ainda não tá muito clara, também confunde um pouco a gente. Mas o episódio número 5, na minha opinião, é um dos melhores da série. Eu poderia dizer que é um episódio perfeito, sem defeitos. Aqui, a história da Nina e do Matthias fica um pouquinho de lado, ela não aparece nesse episódio, porque todo o episódio inteiro, do começo ao fim, ele gira em torno de um evento no Palácio Real, onde mora o rei e a rainha de Ravnica, para apresentar a Lina para a sociedade como a possível salvadora de Ravnica e destruidora da Dobra das Sombras. Tudo o que acontece nesse episódio gira em torno desse evento. O Mal chega até o palácio, até os Alta, para falar sobre o Cervo. Os Corvos se infiltram no palácio para tentar sequestrar a Lina. E, conforme as coisas se desenrolam, a verdade sobre o General Kirigan, o Darkling, é revelada. Esse é um episódio que tem muitas cenas, muitos momentos muito fortes, muito icônicos. A gente tem os beijos da Arklina. Eu não torço pra eles enquanto casal, mas eu acho a conexão que eles têm ao longo da trilogia muito forte. E eu acho que essas duas cenas são de tirar o fôlego, a segunda principalmente. A gente tem a apresentação da Lina, né, dos poderes dela para a sociedade, que é uma cena muito legal também. A gente tem o Mal chegando, o Mal sendo atacado pela Baghra e a grande revelação, o momento de revelação, o momento em que a gente descobre que, na verdade, o Darkling, o General Kirigan, não tá tentando ajudar a Lina e, na verdade, ele é o vilão da nossa história, é muito forte. Eu acho que esse episódio é um episódio de muitos momentos de viradas, de muitas reviravoltas. A série gira nesse momento. Esse é o ponto-chave, o episódio 5, ele faz a série girar. E aí, nesse momento, eu acho que a série já se encontra por completo, ela encontra o lugar onde ela precisa estar e ela faz os 3 episódios seguintes de maneira incrível também. Tão bons quanto esse 5º episódio. O 5º episódio, então, acaba com a Lina fugindo de Osalta dentro da carruagem roubada pelos Corvos. E o caminho dos nossos personagens se cruza. O Mal também ouve o que está acontecendo e sai atrás da Lina. E aí a gente tem esses 5 personagens, Mal, a Lina, Cass, Inej e Jesper, com os caminhos prestes a se cruzar. E a gente vê um pouco mais disso nos episódios seguintes. Vamos então falar sobre o 6º episódio. No 6º episódio, a gente tem o reencontro do Mal com a Lina e o início da busca dos dois pelo Cervo de Morozova. Essa busca ela começa mais pro final do episódio. Além disso, a gente também tem a busca do General Kirigan, do Darkling, pela Lina. E essa busca resulta no embate do General Kirigan com seus Grishas contra os Corvos, Cass, Inej e Jesper. E a gente tem nesse momento uma cena perfeita de combate do Darkling, General Kirigan, contra o Cass Breaker, que é o melhor personagem de Success Girls. Mentira, todos eles são perfeitos. E essa é uma cena que eu tenho certeza que deixou todos os fãs dos livros em êxtase. Porque os dois são, tipo, muito poderosos, muito inteligentes, muito tudo de bom. E aqui eles se enfrentam. Isso nunca acontece nos livros, né? Porque essas duas histórias não se cruzam nos livros. Então foi, de fato, um presente aí pros fãs. Só que apesar de tudo isso, o 6º episódio, pra mim, na minha opinião, ele é um episódio da Nina e do Matthias. Esse é o episódio desses dois personagens brilharem. E eu, como uma grande fã desse casal, desses dois personagens,
Fiquei muito feliz. Esse episódio me deixou muito feliz. Eu acho que tudo no 6º episódio tá muito no lugar. As 3 frentes de narrativa funcionam aqui. Só que esse episódio é o que dá mais destaque pro casal Nina e Matthias. Nesse momento eles estão se conhecendo, se conectando, se apaixonando. E a gente tem a construção da narrativa deles muito similar, muito similar à história que é contada dos dois no livro Six of Crows. Claro, conectando a história dos dois à história da trilogia, que é a história geral nesse primeiro momento, mas eu acho que esse é um episódio que deixou os fãs muito felizes. Me deixou muito feliz considerando os livros. O 7º episódio é o penúltimo episódio da série, da primeira temporada, e pra mim é um episódio muito bem construído. A gente já começa esse episódio com o passado do Darkling. O passado do General Kerrigan é abordado aqui. E eu acho que, considerando a dinâmica da série, esse passado precisava acontecer. Nos livros, a gente não tem isso sendo muito abordado. De novo, os livros da trilogia são em primeira pessoa. Então a gente só enxerga o ponto de vista da Alina, o passado da Alina, os pensamentos da Alina. E como a série teve a oportunidade de explorar narrativas que giram ao redor de outros personagens, cabe muito bem contar a história do Darkling, do General Kerrigan, nesse momento. E eu acho que tudo isso é muito interessante. Ter a perspectiva do passado desse personagem é muito interessante. Cria complexidade pro vilão. Cria um vilão de muitas camadas. O Darkling, ele é um vilão de muitas camadas. Ele não é um vilão simplesmente por ser vilão. E esse é o episódio que consegue mostrar isso com mais clareza. Com isso, com esse passado sendo abordado, a gente também descobre como a criação da Dobra das Sombras aconteceu de verdade. Por outro lado, a gente tem a Alina e o Mal encontrando o cervo de Morozova, só que o Kerrigan, o Darkling, aparece e assume o controle. Ele mata o animal e ele insere o amplificador na Alina, né? Ele se prepara para inserir o amplificador na Alina, colocando os poderes dela à disposição dele. Amanhã sai um vídeo aqui no canal explicando o final dessa série, então focando em explicar os acontecimentos principais dos episódios 7 e 8 principalmente. Mas basicamente, o que o Darkling faz aqui faz com que os poderes da Alina se curvem a ele. E ele faz tanto a Alina quanto o Mal de reféns nesse momento. Temos também os Corvos, Cass, Inej e Jasper tomando a decisão de desistir do sequestro da Alina e de voltar para Ketterdam, de voltar para casa. Mas para isso eles precisam atravessar de volta a Dobra das Sombras. E eles dão um jeito de fazer isso acontecer, né? Eles se infiltram ali no esquife, no meio de transporte do Darkling, da Alina e tudo mais. E a gente tem no final do episódio a travessia tendo início. Mas assim, o episódio acaba para deixar a travessia pro último episódio. Só que o episódio 7, ele tem momentos muito maravilhosos que, pra mim também, de novo, enquanto fã dos livros, foram momentos de êxtase, de literalmente gritar pra tela da televisão. A gente tem o General Kerrigan, o Darkling, interpretado pelo Ben Barnes, dizendo a frase icônica do primeiro livro, "Fine, make me your villain", pra Alina. Eu gritei real nesse momento. A gente tem alguns momentos muito fofinhos do Cass com a Inej. A relação desses dois personagens na duologia Six of Crows é muito complexa, mas a gente tem já alguns momentinhos aqui que deixam claro o quanto um se importa com o outro. Isso é o mais importante. E a gente também tem esses 3 personagens, os Corvos, né? Na verdade, esses 2 personagens mais o Jasper, dizendo a frase icônica da duologia Six of Crows: sem luto, sem funerais. E é de arrepiar, e é mais ou menos por aí que o episódio se encerra. Vamos agora conversar sobre o último episódio. De novo, vai sair vídeo explicando o final, pra quem acabou ficando um pouco confuso, não achou que as coisas foram explicadas de maneira muito clara. Esse vídeo sai amanhã, mas eu vou falar um pouquinho sobre o final da temporada agora com o episódio 8. Esse é um episódio focado na travessia da Dobra das Sombras. E pra mim é um episódio perfeito. É nesse momento, de fato, que o crossover entre a trilogia e os personagens de Six of Crows atinge o seu ápice. Nesse momento, tudo se encaixa, todas as coisas estão muito amarradas. A história da Nina e do Matthias chega no momento em que ela precisa chegar, para que o início do livro Six of Crows possa acontecer na segunda temporada. A batalha que acontece durante a travessia é uma batalha épica. A gente tem a união do mal com os Corvos, isso me deixou muito feliz, porque eu amo esses personagens. E logo em seguida a gente também tem a Alina e a Zoya entrando nesse time, que também são personagens maravilhosas. E a gente vê todos esses personagens tendo um grande momento de protagonismo, travando essa batalha em conjunto,
contra o vilão, o Darkling e os Grishas que ainda o apoiam. E tudo isso constrói um final grandioso para uma série que é ousada, né? Uma série que tenta, que se propõe a entregar uma narrativa ousada e grandiosa do começo ao fim. E nesse episódio eu acho que a gente tem a compreensão de algumas coisas. A gente entende até onde o Darkling, o General Kerrigan, está disposto a ir para fazer as opiniões e os planos dele acontecerem. A gente também começa a ter uma certa dimensão da força, dos poderes da Alina. E tudo isso acaba sendo ainda mais incrível quando a gente pensa que tá acontecendo durante o crossover dos personagens que a gente mais ama nessa história. No final do episódio, Cass, Inej, Jesper, Alina e Mal entram num barco para voltar para Ketterdam. O Mal e a Alina vão com eles ali. E além disso, nesse mesmo barco também estão Nina e Matthias no ponto certo para a história da Nina e do Matthias começar a se cruzar com a história do Cass, da Inej e do Jesper. Todos esses personagens estão indo rumo a Ketterdam, que é onde eu entendo que a segunda temporada vai começar. O episódio, então, e a temporada como um todo, acabam com um super gancho, que é o Darkling saindo de dentro da Dobra das Sombras com um novo poder, abrindo espaço suficiente para a segunda temporada. Eu acho que essa temporada ela é uma temporada completa, ela tem um final satisfatório para a temporada e ela abre cliffhangers, ela abre ganchos para a segunda temporada na medida certa. Ela soluciona e entrega muitas respostas, mas também abre algumas outras perguntas para que a série tenha um futuro garantido. Eram todos esses comentários que eu tinha para fazer sobre todos esses episódios. Me contem aqui embaixo o que é que vocês acharam dos meus comentários, se vocês acham que as minhas opiniões fazem sentido, se vocês concordam ou não. Qual foi a opinião de vocês em relação aos 8 episódios que compõem a primeira temporada? Vocês podem escrever de forma geral, não precisa falar de episódios individualmente. Pode fazer um panorama geral para eu saber o que é que os fãs dos livros acharam, o que é que as pessoas que acabaram de chegar nesse universo também sentiram depois de terminar essa série. Enfim, muito obrigada por terem me assistido até aqui. Eu vou continuar postando alguns vídeos sobre Sombra e Ossos, Shadow and Bone, ao longo dos próximos dias. Eu tô postando um vídeo por dia em abril, então vão ter vários outros vídeos ainda sobre essa série. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar. Tá bem? Um beijo grande e a gente se vê em breve.